Criaturas da noite, envoltas em sombras e lendas. Morcegos. Para muitos, a imagem que vem à mente é de vampiros sugadores de sangue ou portadores de doenças. Mas será que esses mestres do céu noturno merecem essa reputação? E se por trás dos mitos existisse uma engenharia biológica tão sofisticada que nos permite ver com o som? Bem-vindo de volta ao Arquivo Selvagem. Hoje, vamos voar pela noite para separar os mitos da ciência e descobrir a incrível engenharia dos morcegos. Vampiros. A simples menção evoca imagens sombrias, alimentadas por séculos de folclore e, claro, pela literatura e cinema gótico, com Drácula à frente. Essa associação transformou os morcegos para muitos em sinônimos de criaturas noturnas malévolas, sugadoras de sangue. Mas essa imagem, embora poderosa culturalmente, está muito, muito distante da realidade biológica. Sabia que em algumas culturas, como na China, os morcegos são até símbolos de felicidade e boa sorte? A verdade é que o mundo dos morcegos é vasto e incrivelmente diverso. Das mais de 1.400 espécies conhecidas, a esmagadora maioria desempenha papéis ecológicos vitais, alimentando-se de insetos, frutas, néctar, pólen e até mesmo pequenos vertebrados como peixes ou rãs. Apenas 3 espécies, um número minúsculo nesse universo, são hematófagas, ou seja, se alimentam de sangue. E mesmo essas 3 espécies, o morcego vampiro comum, o morcego vampiro de asas brancas e o morcego vampiro de pernas peludas, vivem exclusivamente em partes das Américas Central e do Sul. E seu alvo principal são aves e mamíferos como gado, raramente humanos. Eles desenvolveram adaptações fascinantes para esse nicho, como dentes afiados para fazer pequenas incisões e saliva com anticoagulantes, mas estão longe de ser os monstros sedentos que a ficção pintou. E quanto ao outro grande medo, as doenças, especialmente a raiva? Sim, como todos os mamíferos, morcegos podem contrair e transmitir o vírus da raiva. No entanto, estudos mostram que a prevalência da doença em populações de morcegos é geralmente muito baixa, frequentemente menor que 1%, e significativamente menor do que em outros animais selvagens que temos mais contato. O perigo real não está no morcego em si, mas na interação inadequada. Encontrou um morcego no chão, incapaz de voar ou agindo de forma estranha durante o dia? A regra de ouro é: não toque. Admire de longe e contate o Centro de Controle de Zoonoses da sua cidade ou a autoridade ambiental local. Essa precaução vale para qualquer animal selvagem em situação vulnerável. Infelizmente, esses mitos sombrios, enraizados no medo do desconhecido, ofuscam a verdadeira natureza dos morcegos. Eles não são vilões, mas sim arquitetos essenciais e heróis discretos dos ecossistemas noturnos. Mas vamos virar a página dos mitos e focar nos fatos surpreendentes. Longe de serem as pragas que alguns imaginam, os morcegos são, na verdade, peças-chave insubstituíveis para a saúde dos ecossistemas e trazem benefícios diretos até para a nossa economia. Pense nos morcegos insetívoros, por exemplo. Visual: morcego caçando insetos em close, talvez com gráfico mostrando volume. Eles são verdadeiros esquadrões noturnos de controle biológico de pragas. Uma única colônia pode devorar toneladas de insetos em uma única noite. Estamos falando de mosquitos transmissores de doenças, besouros, mariposas e muitas outras pragas agrícolas que destroem lavouras de milho, algodão, arroz e café. Visual: plantações saudáveis, talvez com um escudo protetor simbólico. Estima-se que só nos Estados Unidos os morcegos economizem bilhões de dólares anualmente em custos com pesticidas, tornando nossa comida mais segura e barata. Mas os benefícios não param por aí. Os morcegos frugívoros são os grandes semeadores das florestas tropicais. Ao comerem frutas, eles voam longas distâncias e dispersam as sementes através de suas fezes, ajudando a regenerar áreas desmatadas e a manter a diversidade genética das plantas. E temos também os nectarívoros. Com seus focinhos longos, eles mergulham em flores para beber o néctar e, no processo, ficam cobertos de pólen, que transportam de flor em flor. Eles são polinizadores cruciais
para mais de 500 espécies de plantas, incluindo algumas de grande importância econômica e cultural, como bananas, mangas, cajus e até mesmo o agave azul, a planta essencial para a produção da tequila. Sem morcegos, muitas dessas plantas teriam dificuldade em se reproduzir. Eles são literalmente os jardineiros, os engenheiros agrônomos e os guardiões silenciosos da noite, trabalhando incansavelmente enquanto dormimos para manter o mundo natural funcionando. Mas como esses mestres da noite conseguem navegar e caçar com precisão cirúrgica na escuridão absoluta, onde nossos olhos são inúteis? A resposta está em uma das mais sofisticadas e fascinantes adaptações do reino animal, a ecolocalização, também conhecida como biosonar. É literalmente a capacidade de ver com o som. Tudo começa com a produção de sons de altíssima frequência, gerados na laringe e emitidos pela boca, ou, em algumas espécies, pelo nariz. Esses sons são ultrassons, com frequências que variam de 20 a incríveis 200 kHz, muito além do limite da audição humana, que geralmente não passa dos 20 kHz. Esses pulsos sonoros viajam pelo ambiente como um feixe de sonar. Quando encontram um obstáculo, seja uma árvore, uma parede de caverna ou, crucialmente, um pequeno inseto em pleno voo, as ondas sonoras ricocheteiam e retornam ao morcego na forma de ecos. Aqui entra a segunda parte da engenharia, a recepção e interpretação. As orelhas dos morcegos, muitas vezes grandes e com formas complexas, são antenas acústicas altamente sensíveis, capazes de captar esses ecos tênues. Mas a verdadeira magia acontece no cérebro. Ele processa as informações contidas nos ecos com uma velocidade e precisão estonteantes. Analisando o tempo que o eco levou para retornar, o morcego calcula a distância do objeto. A diferença na intensidade do eco entre as duas orelhas revela a direção. As características do próprio eco informam sobre o tamanho e a textura do objeto. E tem mais. Ao analisar pequenas mudanças na frequência do eco de um objeto em movimento, o chamado efeito Doppler, o morcego consegue determinar a velocidade e a trajetória de sua presa. É um sistema que permite construir um mapa acústico tridimensional do mundo, atualizado constantemente a cada pulso emitido. Uma façanha de engenharia biológica que supera, em muitos aspectos, nossa própria tecnologia de sonar. E essa incrível capacidade de ver, com o som, se combina de forma magistral com outra obra-prima da engenharia evolutiva: o voo. Morcegos detêm o título exclusivo de únicos mamíferos capazes de voo verdadeiro e sustentado, uma habilidade que evoluiu independentemente das aves e insetos, resultando em uma solução biomecânica completamente diferente. Olhe de perto para a asa de um morcego. Ela é, essencialmente, uma mão humana altamente modificada. Os ossos que correspondem aos nossos dedos, especialmente o quarto e quinto, são extraordinariamente alongados. Conectando esses dedos, o corpo e as patas traseiras, existe uma membrana de pele fina, flexível e surpreendentemente resistente, chamada patágio. Essa membrana não é apenas pele. É rica em vasos sanguíneos, nervos e até pequenos músculos, permitindo um controle fino e sensibilidade tátil. Diferente das asas emplumadas e mais rígidas das aves, a asa do morcego é altamente articulada e deformável. Isso permite que eles manipulem o fluxo de ar de maneiras complexas, gerando sustentação em baixas velocidades, realizando curvas incrivelmente fechadas, pairando brevemente e fazendo ajustes aerodinâmicos instantâneos. Uma agilidade que muitas aves não conseguem igualar. Essa flexibilidade permite manobras acrobáticas essenciais para caçar insetos ágeis na escuridão. E é aqui que a sinfonia das adaptações atinge seu ápice. Os dados em tempo real, fornecidos pela ecolocalização sobre a posição exata da presa ou de um obstáculo, são traduzidos quase instantaneamente em ajustes precisos na forma e no batimento das asas. É uma integração perfeita entre um sistema sensorial de ponta
e uma engenharia de voo altamente sofisticada, permitindo aos morcegos dominar o espaço aéreo noturno como nenhum outro animal. Contudo, apesar dessa engenharia biológica espetacular e de sua importância ecológica inegável, os morcegos estão enfrentando uma série de ameaças graves, muitas delas causadas por nós, humanos. A destruição e fragmentação de seus habitats naturais, como florestas, matas e cavernas, devido ao desmatamento, agricultura intensiva e urbanização descontrolada, é talvez a maior ameaça global. Isso reduz as áreas de alimentação e abrigo, isolando populações. Visual: pesticidas. O uso indiscriminado de pesticidas na agricultura não só mata os insetos que servem de alimento para muitas espécies, mas também pode envenenar os próprios morcegos por bioacumulação. Em algumas partes do mundo, especialmente na América do Norte, uma doença fúngica devastadora conhecida como Síndrome do Nariz Branco. Além disso, a expansão de parques eólicos, embora importante para a energia renovável, representa um risco de colisão significativo, especialmente para morcegos migradores. E, infelizmente, a desinformação e os mitos que discutimos no início ainda levam à perseguição direta e à destruição de colônias por puro medo ou ignorância. O resultado é que muitas espécies de morcegos estão em declínio acentuado em todo o mundo, com várias listadas como ameaçadas de extinção. Mas nem tudo está perdido. Felizmente, cresce a conscientização sobre a importância desses animais. Esforços de conservação estão em andamento, incluindo a proteção legal de espécies e habitats, a criação de refúgios como cavernas artificiais ou a instalação de bat houses em áreas urbanas e rurais, a pesquisa científica para entender melhor suas necessidades e doenças, e, crucialmente, a educação ambiental para desmistificar medos e promover a coexistência pacífica. Proteger os morcegos não é apenas uma questão de preservar a biodiversidade, é investir na saúde dos nossos ecossistemas e nos serviços valiosos que eles nos prestam gratuitamente. Morcegos, nem vilões nem monstros, são engenheiros da noite, mestres da ecolocalização, heróis ecológicos discretos e peças fundamentais da teia da vida. Quebrar os mitos e entender sua biologia fascinante é o primeiro passo para coexistirmos pacificamente. Qual benefício ecológico dos morcegos você não conhecia? E o que achou da ecolocalização? Compartilhe suas ideias nos comentários. Se você desvendou mitos hoje, deixe seu like, inscreva-se no Arquivo Selvagem e ative as notificações para mais segredos da engenharia natural. Até a próxima exploração.